Santa Maria Corredentora. Princípios e fundamentos da teologia mariana, a Mãe Corredentora. Estamos no nosso último vídeo. Neste vídeo, estamos finalizando toda a explicação do Padre Antônio Royo Marim no livro A Virgem Maria, da editora Magnífica, a respeito desta verdade teológica defendida por muitos teólogos e que é importante a todo católico ter conhecimento para que possa difundir essa verdade tão importante para todos os católicos que têm uma devoção a Nossa Senhora. A cooperação de Maria na obra da redenção, realizada por Cristo no Calvário, por cuja cooperação conquistou Maria o título gloriosíssimo de corredentora da humanidade, é o assunto que nós estamos tratando. E nesta sequência de vídeos, estamos na quarta etapa, as diferentes vias ou modos da redenção e corredenção, onde eu vou abordar agora a via da eficiência, para debruçar as verdades teológicas, desdobrar as verdades teológicas que o Padre Antônio Royo Marim aborda no livro. Portanto, a metodologia será, como sempre, naquela comparação entre as verdades aplicadas em Nosso Senhor, e a partir das reflexões sobre estas conclusões, nós vamos fazer um paralelo análogo às verdades em Nossa Senhora, explicando pela via da razão estas verdades teológicas que fundamentam, então, esta corredenção de Nossa Senhora. Por via de eficiência, portanto, de acordo com Santo Tomás de Aquino, a quinta maneira pela qual Cristo realizou a salvação do gênero humano foi a via de causalidade eficiente. Isso na Suma Teológica. Traçaremos o paralelo entre a redenção de Cristo e a corredenção de Maria, para ver as semelhanças análogas e suas diferenças essenciais que existem. Mais uma vez aqui eu ressalto que esta reflexão, ela nada tem de sobreposição a Cristo. Ele continua sendo nosso único redentor e único mediador. E Nossa Senhora, devido à sua dignidade, ela acompanha e ela se dobra em compaixão a Cristo. E esta postura de Nossa Senhora é a nossa inspiração para essa meditação. Bom, a princípio vamos dar uma noção e a divisão de causa, já que a causa eficiente será o foco do assunto. Em geral, uma causa é entendida como aquilo por cuja virtude é algo produzido. Então, a causa, ela apresenta uma via que passa pela virtude até ser produzido algo, até chegar a um efeito. Por isso aí eu tenho resumido causa, um efeito. Então é esta causa que nós estamos demonstrando, ou não demonstrando, mas explicando, essa causa eficiente, precisa ter consciência do que é causa, porque a eficiência da causa, nós vamos tratar aqui de Nosso Senhor e Nossa Senhora, por isso a causa é eficiente, é eficaz no que faz, mas a princípio toda causa gera um efeito. Na física, caso fique um pouco mais claro o conceito, você pode entender que a força é a causa e o efeito é a velocidade, que é o que você visualiza depois. Mas existe uma causa que produz, por meio dos contatos, aquele efeito, e essa é a explicação mais sucinta a respeito da noção e causas. Também tem a citação aqui de Mateus 7,20, que pelos seus frutos o conhecereis, ou seja, este algo produzido, os frutos, vão nos dar a noção da causa, a raiz, que está vinculada ao efeito. Agora, as divisões são em 4, e aqui é um raciocínio, inclusive, que Santo Tomás de Aquino busca em Aristóteles. 4 causas principais se distinguem: a causa material, formal, eficiente e final. Entre parênteses, eu tomei a liberdade e coloquei aqui o que seria questionamentos que vão nos ajudar a entender essas divisões. O que é feito? Então, quando você descreve o que é a coisa em si, você está procurando a causa material dela. No caso, quando você se pergunta como é feito, você já se pergunta na causa formal dela. A natureza, conforme ela é estudada na escola,
ajuda aqui nesse ponto. Por exemplo, numa formação de um cristal de cloreto de sódio, por exemplo. Eu acabei de falar a causa material, o que é cloreto de sódio. E como ele é formado? Você pode falar de ligações iônicas, porque as cargas opostas se atraem, formando um arranjo cúbico. Enfim, essa seria a forma como ele é feito. E a ciência na escola para por aí, né? Senão vai começar a ter que explicar a Deus, né? Infelizmente a escola para nesse ponto. E aí tem a causa eficiente. Quem faz? Quem operou aquilo? Se a escola se debruçar sobre isso, teria que falar de Deus, né? Ou seja, algum artífice, alguma pessoa operou ali e fez isto. Por isso a pergunta quem fez é a causa eficiente. E a causa final é para quem se faz, para quem é dado isso. No caso, Deus fez tudo isso para nós e nós temos a obrigação de devolver um gesto de amor, tamanha a beleza que nos temos em volta. Veja que essa sequência, quando é explicada, é impossível a pessoa não ter um pingo de fé de que Deus existe, pois Ele fez muitas coisas belas para nós e o que vamos fazer depois de receber tantas coisas boas, não? Se não retribuir em orações. E aqui nesse esquema, Antônio Royo Marim coloca no livro, inclusive, esse resumo. O conceito, uma causa é entendida como aquilo por cuja virtude algo é produzido. A causa eficiente ela pode ser física ou moral. Nas causas eficientes físicas, você tem a principal e a instrumental. Na instrumental, existe essa subdivisão como um instrumento unido, a mão, e como um instrumento separado, a caneta. Por exemplo, no ato de fazer uma redação, nós temos um instrumento que está unido fisicamente à causa eficiente, que no caso a pessoa, ela está redigindo uma redação, então a mão é um instrumento, mas a caneta também faz parte, seria um instrumento separado da causa eficiente, que é a pessoa no caso. Agora nós temos essa subdivisão em moral também, por via de mérito, intercessão, entre outras coisas que vão ser citadas ao longo da explicação. Mas aqui o importante é destacar que existe este instrumento. O principal foco desse resumo, veja que não tem uma explicação de todas as palavras, mas principalmente de instrumental. Ou seja, existe esta possibilidade de algo estar participando da causa eficiente, mas não principalmente, apenas instrumentalmente. É aqui que está a raiz da devoção a esse título, né, de Nossa Senhora Corredentora. Bom, a redenção objetiva e subjetiva também nos é importante aqui fazer essa distinção. Veja que nós estamos explicando as vias e os modos da redenção, e aqui é por via da causa eficiente. Mas antes de mais nada, o que seria esse objetivo ou subjetiva, essas qualidades da redenção? Recebe o nome da redenção objetiva ao próprio fato da redenção realizada por Cristo, ou seja, sua paixão e morte na cruz. Veja que é Cristo quem realiza. E este ato, a sua entrega na morte e morte de cruz. Esta é a redenção objetivamente falando. Se alguém tiver que descrever, é só descrever a via sacra, que você estará descrevendo esta redenção objetiva, com detalhes. Pois ele foi coroado de espinhos, foi flagelado, carregou a cruz e foi crucificado e morto. Agora, existe a redenção num critério subjetivo. Ela é a aplicação a nós dos frutos do sacrifício da cruz. Portanto, é a um sujeito que é entregue. Objetivamente, é Cristo que conquista a redenção. Subjetivamente, é a nós que ele entrega estes méritos da redenção, esta graça, essa plenitude de graça. Portanto, existe uma, digamos assim, uma raiz e um destino. A causa objetiva, a morte de Cristo, a causa subjetiva, a nossa salvação, pelas graças e méritos dele. Um terceiro ponto importante, a humanidade de Cristo é um instrumento unido à sua divindade. Esta parte é muito importante. Veja que lá acima nós tínhamos mencionado desta causa eficiente por via física, porém
instrumental. E quem é este instrumento para que esta redenção seja objetiva e subjetiva? Como é sabido, as ações de Cristo são todas atribuídas ao Verbo de Deus, a única pessoa que há nele. Ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade é que operou toda essa obra de redenção. Mas o Verbo, a causa principal, a pessoa, usou sua santíssima humanidade como um instrumento unido para realizar as operações teândricas, ou seja, as próprias de Deus homem. Aqui a palavra humanidade vem sendo usada, né? Sua santíssima humanidade. E é importante aqui lembrarmos que existem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. É isso que a Igreja Católica entendeu como operações teândricas, onde as duas naturezas juntas estão operando. Operações teândricas seria nesse sentido, de manifestar esta dupla natureza de uma maneira bem importante ou bem cuidadosa. A Igreja Católica utilizou essas palavras para explicar certas revelações que porventura poderiam ser motivo de confusão ou de contendas. Num outro livro que eu separei, a citação que ele tinha mencionado, Jesus Cristo e a Vida Cristã, do Antônio Royo Marim, na página 173, ele menciona aqui alguns exemplos dessas operações teândricas. Tomou a mão dela, a sogra de Pedro, e a febre a deixou. É uma passagem de Mateus, capítulo 8, versículo 15. E uma outra que recentemente foi mencionada, onde Jesus põe os dedos nos ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou-lhe a língua, e eis que o surdo, mudo, volta a falar. Ele menciona a palavra efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua soltou-se e ele começou a falar corretamente. Marcos 7, 32 a 35, aqui a citação. Ou seja, são operações que Cristo, o Verbo, a pessoa, ela faz uso dessas duas naturezas, mas numa sintonia perfeitíssima. Esta sintonia entre a humanidade de Cristo, que seria a própria mão de Nosso Senhor. Nosso Senhor foi lá e cuspiu. Por que existe essa citação, né? Por que Nosso Senhor tomou a mão da sogra de Pedro? Porque ele cuspiu e pôs a saliva na boca do mudo. São operações humanas. Nós podemos realizar isto. Ou seja, a minha humanidade pode copiar essas atitudes, mas a minha pessoa não consegue executar os milagres que ele executou. Por isso eu tenho a natureza divina. E essas duas naturezas juntas, na Igreja Católica nós chamamos de união hipostática. É uma união íntima, muito íntima, da natureza humana com a natureza divina, que ocorreu na segunda pessoa da Santíssima Trindade. E estas operações são a causa principal da nossa redenção. E é importantíssimo esta consciência dessa união hipostática, para que nós possamos buscar a Cristo com mais fé, pois é justamente a união das vontades que nós buscamos, a minha vontade com a vontade de Deus, esta vontade humana pecadora com a vontade de Deus. Eu me dobro à vontade de Deus, e esta união de naturezas é como se fosse algo para nos inspirar, para nos motivar a buscar uma união com Deus também, mas não com a mesma dignidade. A dignidade da união hipostática está muito acima da nossa adoção filial como filhos adotivos de Deus. Mas é uma inspiração para nós. Eis que temos então a primeira conclusão a respeito da redenção por causa eficiente. Jesus Cristo é a causa de nossa redenção objetiva e subjetiva. Veja, ele provocou e ele nos dá, por via de causalidade eficiente, física ou principal, pela pessoa enquanto verbo de Deus. Veja que aqui está a explicação já por que é física e principal, e instrumental também, por parte de sua santíssima humanidade, como instrumento unido à sua divindade. A foto aqui é sugestiva, pois foi
o corpo dele flagelado. A sua humanidade passou por sacrifícios, foi instrumento para que todos os méritos da plenitude da graça pudessem brotar desta pessoa, que continua viva, que continua bem viva na Santíssima Eucaristia. Santo Tomás de Aquino, então, vai nos dar as explicações a respeito desta verdade, né? A causa eficiente pode ser de duas maneiras, primária e instrumental, como nós vimos anteriormente naquele quadro. A principal causa de nossa salvação é Deus. Então, a principal é Deus. Nós estamos falando da física aqui, né? A principal e a instrumental. A principal é Deus. Mas como a humanidade de Cristo é um instrumento da divindade, segue-se que todas as ações e sofrimentos de Cristo atuam instrumentalmente sobre a salvação humana em virtude da divindade. Aqui o texto faz esse bailar com as palavras, né? Veja que existe humanidade e divindade sendo mencionadas próximos aqui no texto. Ou seja, é justamente essas operações teândricas que São Tomás de Aquino tenta explicar. E de acordo com isso, a paixão de Cristo causa eficientemente nossa salvação, justamente por conta dessa união perfeita entre a humanidade e a divindade. A paixão de Cristo, por relação à sua divindade, opera por via de eficiência, por relação à sua vontade humana, por via de mérito, e por relação à sua carne sofredora, por via de satisfação da pena devida por nossos pecados, por via de redenção, libertando-nos da culpa, e por meio de sacrifício, reconciliando-nos com Deus. Veja que nessa última frase eu falei rapidamente porque você tem aqui o texto, inclusive o link da descrição do vídeo tem esses slides, caso você queira conferir, mas eu fiz uma cópia do próprio livro do Antônio Rui Marim, que faz este resumo do que eu acabei de ler. A paixão e a morte de Cristo produzem nossa salvação. E que você tem essas três vias por ordem de Deus. Seria por via de eficiência. Quem é a via principal? É o Verbo, a pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O instrumento como homem, a sua humanidade. Também temos por vontade, pela vontade com que sofreu, ou seja, pela via do mérito. Veja que aqui nós temos, resumidamente, toda a nossa quarta parte, as diferentes vias e modos da redenção e corredenção. Ou seja, todas as aulas anteriores elas foram um preâmbulo para chegar até aqui. Nós temos a via do mérito, que foi motivo de aula anteriormente, onde a dignidade de Cristo é que dá esta eficácia na nossa redenção. Por parte dos sofrimentos e padecimentos, ou dos sofrimentos padecidos, por via de sacrifício, ou seja, imolando sua vida para nos reconciliar com Deus. Lembre-se daquelas pré-requisitos, né? A matéria que vai ser oferecida, a maneira como ela é oferecida em holocausto, quem oferece ao sacerdote, para quem é Deus. É a Deus que Cristo oferece este sacrifício. Portanto, ele utiliza todos os requisitos para que o sacrifício seja perfeito, para redimir-nos da culpa por via de redenção. Ou seja, toda a obra que ele realizou, ela apresenta um aspecto de nos tirar, de ser um preço caríssimo que redime toda a humanidade. E para nos libertar da pena, que, por via de satisfação, paga a dívida que nos foi imposta pelo pecado. Veja que nós passamos por todas as vias nesse slide, mostrando que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com a sua união hipostática, pelos méritos do seu sofrimento, pela perfeição do seu sacrifício, pelo valor da obra que ele tem pela redenção, tirando-nos a culpa e satisfazendo a Deus pela pena que nos era imputado pelo pecado, tudo isso junto torna a paixão e a morte de Cristo fruto da nossa salvação, causa da nossa salvação. Bom, depois desta explicação, vamos à segunda conclusão, em que o livro aborda agora a Mãe Santíssima. A Santíssima Virgem Maria, como corredentora, também contribui eficientemente para a nossa redenção.
mas não com uma causalidade física ou instrumental principal. Veja, não é uma causalidade física ou instrumental principal, senhores protestantes. Não é uma idolatria Nossa Senhora. É um culto de hiperdulia. Ela está abaixo de Nosso Senhor. Ela não é a causa principal, física e instrumental. Não foi ela imolada na cruz, foi Cristo. Por isso eu comungo com fé. E esta verdade dói no coração do protestante, que tem que dobrar a língua para falar mal do católico. Mas Nossa Senhora, com a sua dignidade de Mãe de Deus, apresenta uma causalidade moral e eficiente, dispositiva, universal. E a partir de agora nós vamos debruçar sobre essa conclusão. A causalidade de Maria em relação à graça é, portanto, formalmente de ordem moral, que consiste na aquisição da graça por mérito e na aplicação da graça a nós, através de sua intercessão perante Deus. Veja que ela apresenta uma moral elevada, devido à sua união com Cristo por ser mãe dele. É assim que essa doutrina é constantemente ensinada, tanto pela tradição como pelo magistério da Igreja, e sempre foi. Nossa Senhora ela é cultuada pela sua dignidade, pela ordem moral que ela apresenta, e não por ser uma deusa. De tal modo que a mesma união de vontades e de méritos e intercessão, de intenção, perdão, e de fim, que existia entre Jesus e Maria em relação à aquisição da graça, continua perpetuamente em sua intercessão por nós, na apresentação diante de Deus de seus méritos, que obtém para nós a graça divina, que efetivamente causa nossa redenção e justificação. Veja que a união das vontades e de méritos, e de intenção e do fim. Nossa Senhora tinha uma finalidade por ir atrás de Cristo na cruz. Ela tinha uma intenção no seu coração. Ou ela estava lá só para assistir, ou ela estava lá só para dizer que foi, né, para não falar mal dela. Ela tinha uma intenção muito forte, ligada e unida a Jesus Cristo. Essa união de vontades e de méritos, ela executou de forma belíssima. Nenhuma outra criatura conseguiu esta união de vontades com Cristo, como Maria conseguiu. E este exemplo da Virgem Santíssima é tão grandioso que nos garante as graças para a nossa redenção, pela grandiosidade da obra que ela realizou. E aqui é muito importante deixar claro que a obra de Cristo, ela está acima e Nossa Senhora depende dessa obra, pois se não tivesse Cristo morrido na cruz, Nossa Senhora não teria se unido àquele ato, àquela vontade ou àquela redenção. Nossa Senhora é um exemplo, como eu já havia mencionado, a melhor aluna da sala de aula, que você vai lá para aprender com ela como passar na prova. Porque o professor é Cristo e Nossa Senhora é a melhor aluna da sala. Jesus e Maria são, portanto, em ordens distintas, duas causas universais, sendo a segunda subordinada à primeira, Nossa Senhora subordinada a Cristo, de modo de todo o mistério de nossa redenção, por cuja união espiritual recebemos o influxo salutar da graça. Ela tem poder de graça para nos dar, que é causada em nós por Jesus Cristo de maneira eficiente e instrumental, como a verdadeira cabeça do corpo místico, e por Maria, de modo moral, como medianeira e corredentora dos homens. Passa pelas mãos de Maria. Toda a graça que Cristo conquistou passa pelas mãos de Maria. E a foto ao lado aqui tenta deixar bem claro isso, né? A intimidade que Nosso Senhor tinha com Maria é suficiente para nos deixar claro a importância que ela tem na nossa redenção. E ela tem esse poder. Se considerarmos agora o que Santo Tomás ensina a respeito da causa meritória, que redutivamente pertence à causa eficiente como disposição da mesma, na medida em que o mérito dispõe para o prêmio, tornando o sujeito digno dele. Portanto, aqui é importante, né, essa comparação que eu fiz logo abaixo. A coisa é causa eficiente quanto mais próximo da causa primeira ela está. Como um fogo. Vamos pensar num fogo, uma lareira, enfim, um, onde você encontra ali madeira em fogo. As coisas que estão mais próximas deste fogo vão se apresentar propriedades tão
quanto iguais ao do fogo. Quem estiver mais próximo estará mais unido daquilo. Se eu colocar a minha mão próximo, eu vou sentir o calor. A minha mão vai ter um calor, uma temperatura. Conforme eu me aproximo, vai aumentar cada vez mais a temperatura da minha mão, ou seja, eu vou estar mais próximo. Se a minha mão estiver dentro do fogo, então ela vai começar a pegar fogo, ela vai estar mais unida ainda ao fogo. E ela vai começar a pegar fogo, ou seja, vai estar semelhante já, de tão próximo que se encontra. Portanto, os méritos que Maria conquistou foram crescendo conforme o mérito de Cristo ia sendo feito. Conforme Cristo ia padecendo cada uma das suas dores, cada ofensa feita a Nosso Senhor durante toda aquela via sacra, isto fazia com que a entrega a Nossa Senhora aumentasse cada vez mais e os méritos que ela ia conquistando ia cada vez sendo maiores. Portanto, é algo que, como que quanto mais próximo, mais rápido vai ficando, como num imã. Deve-se dizer que a causalidade de Maria em relação à graça é eficiente, dispositiva e perfectiva a de Jesus Cristo, de modo eminente sobre a dos sacramentos. Na medida em que sua humanidade santíssima é um instrumento unido à divindade na produção da mesma graça, ou seja, Nossa Senhora tem um potencial de distribuir graças tão eficiente, de modo eminente, sobre os sacramentos. Ou seja, a causalidade, né, a possibilidade de dar graças ao ser humano é maior em Maria do que nos sacramentos. A causalidade, ou seja, o potencial de dar graças, de derramar graças sobre o ser humano, ela é maior em Maria do que os sacramentos. E aqui eu não estou denigrindo a obra da redenção, diminuindo os sacramentos. Os sacramentos são eficazes naquilo que eles operam, mas depende do fiel, a disposição do fiel para que elas consigam gerar os frutos. O sacramento da Santa Eucaristia ex opere operato. O sacerdote falou as palavras, o sacramento realizou, foi feito, foi consagrado. Nosso Senhor está ali presente. Agora, os efeitos que isso vai ser gerado na nossa alma depende da minha disposição, não depende de Cristo. É minha culpa se eu não estou recebendo as graças. Portanto, aqui existe uma diferença entre eu me aproximar da Eucaristia e eu me aproximar de Maria. A Eucaristia é um instrumento unido a Cristo, é Cristo próprio ali, né? E eu que tenho que ir de encontro a Ele. Ele está só aguardando a minha disposição como fiel confessado para comungar. Nossa Senhora, ela já olha para nós e ela tem a liberdade de se aproximar de nós. Quem aqui não tem uma experiência de intimidade com Nossa Senhora e não terá um testemunho para contar de alguma realidade em que, por alguma oração mariana ou um terço rezado, alguma coisa não acontece? É importante aqui ressaltar o instrumento poderoso que é o Santo Rosário. Por conta desta causalidade de Maria em relação à graça ser muito grande, é um motivo de alegria para nós ter uma mãe tão bondosa que pode nos auxiliar nessa obra de redenção. Maria está unida a Jesus Cristo mais do que nós aos sacramentos. Portanto, em uma certa escala de hierarquia, nós podemos pensar de causalidade, veja bem, causalidade. Nós temos a Santa Eucaristia, Nossa Senhora e próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a causa de todas as graças, de todos os méritos. Maria, por sua vez, também tem o seu potencial, a sua causalidade, e os sacramentos também, mas nessa ordem, Nosso Senhor, Nossa Senhora e os sacramentos. Essa seria a ordem da causalidade, mas nós temos que estar dispostos a recebê-la. Quando eu me aproximo do terço mariano, eu já me disponho àquela graça que Nossa Senhora tem em suas mãos e pode dar. Agora, para me dispor à Eucaristia, eu preciso respeitar as lições, as ordens da Santa Igreja estar em estado de graça. Portanto, é muito mais fácil para o fiel chegar a Maria por meio do Santo Rosário, e a partir disso, com essa mãe bondosa, ela vai te ensinar a se confessar e a participar da Santa Missa decentemente.
É evidente que a causalidade meritória ou eficiente dispositivo universal da mediadora é imensamente superior à particular instrumental secundária dos sacramentos. Veja que aqui são teólogos deixando claro que a causalidade meritória de Maria ela está superior à dos sacramentos, através dos quais nos é comunicado como através de canais o mesmo fruto do mérito de Maria, juntamente com o de seu filho, Jesus Cristo. Não há necessidade, portanto, de argumentar que devemos atribuir a Maria a mesma causalidade eficiente da graça encontrada nos sacramentos, por causa da superioridade e imperfeição da Virgem, em relação a eles, na causalidade da graça. Muito importante aqui é esta última frase. É uma comparação da Virgem Maria com os sacramentos em relação à causalidade da graça. É o poder que aquilo tem para conosco. Eu não estou questionando aqui, né, a graça que você recebeu pelos sacramentos ou pelas suas orações marianas, mas Nossa Senhora, ela tem um poder, ela, a pessoa, tem um poder maior do que os sacramentos. Os sacramentos, eles não existirão na vida eterna. Maria existirá na vida eterna. Portanto, esta realidade já deixa para nós claro essa ordem de dignidade entre as coisas. Um fiel pode muito bem conquistar graças pelos sacramentos. Agora, se ele começar a buscar o auxílio de Maria, a coisa vai potencializar muito mais. Por outro lado, a causalidade da graça através de Maria é inferior à de Jesus Cristo. Veja, nós temos aqui três ordens sendo especificadas: os sacramentos, Nossa Senhora e, acima de tudo, Jesus Cristo, como homem, tanto em razão do mérito como em razão da satisfação. Portanto, Nossa Senhora também coopera analogicamente com Jesus Cristo em nossa redenção por meio de eficiência, com uma analogia de proporcionalidade própria, uma vez que ela estava presente, uma vez que ela participou da redenção, de fato ali presente esteve, ainda que de forma análoga eficiente, ainda que de forma análoga é eficiente, porque Nossa Senhora não foi um instrumento principal, né, ela não foi a principal nem instrumental, não foi a causa principal instrumental, mas é eficiente mesmo assim. É encontrada adequada e formalmente em sua cooperação, não da mesma forma que em Jesus Cristo, mas apenas dispositivamente, conforme o modo que tem na disposição da graça o mérito universal de Maria. Portanto, ela se adequa à realidade que Cristo colocou na cruz. O meu imaculado coração triunfará. Essa verdade ela é inquestionável. Muitas e muitas pessoas que recorrem ao Santo Terço nunca se arrependem, porque é eficiente. Nossa Senhora é uma causa eficiente da nossa redenção, ou seja, ela conquista graças. E aqueles que rejeitam a Virgem Santíssima, ou têm uma certa, né, cautela exagerada, só tem a perder. Se entreguem de coração à Virgem Santíssima. Muitas ideologias protestantes às vezes poluem nossa mente, impedindo que nós nos entreguemos a ela completamente. Procure ler o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, que vai te esclarecer muitas dúvidas e muitos escrúpulos a respeito dessa devoção mariana. A cooperação de Maria com o mistério de nossa redenção encontra-se, pois, uma analogia múltipla de proporcionalidade com Jesus Cristo, desde a própria constituição de mediadora e corredentora até o ato corredentivo e suas diferentes modalidades. Tudo isso começa desde o princípio de sua associação divina com Jesus Cristo, ao mesmo fim da encarnação, em virtude de sua maternidade divina e de seu pertencimento à ordem hipostática, passando depois pelos modos de alcançar esse fim, para terminar no mesmo fim de nossa redenção, já alcançada de forma diferente pelos dois. Este último parágrafo é importantíssimo, esses dois parágrafos, na verdade, mostrando, primeiro, que foi desde a encarnação, desde o momento em que Nossa Senhora disse o sim ao anjo Gabriel, ela é chamada a uma dignidade de Mãe de Deus, ela pertence à ordem hipostática, ou seja, essa união da humanidade com a divindade, ela passa
a participar, e isso eleva a dignidade dela muito, fazendo com que ela possa ter méritos grandiosíssimos na nossa redenção. E esta apresentação se encerra por aqui, onde desde o início o principal foco foi mostrar o poder de Nossa Senhora e a importância de todos recorrerem a ela sem esse escrúpulo maldito protestante de achar que estamos idolatrando-a. Nós temos plena consciência de quem que deve ser adorado com culto de latria. É Nosso Senhor na Eucaristia. Se a humanidade se uniu à divindade, e eu creio que Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é eterno, essa união perdura até hoje. Desde o ventre de Maria, a segunda pessoa da Santíssima Trindade assumiu a natureza humana. A divindade assumiu a natureza humana e esta união não se rompeu. A morte de Cristo e a sua ressurreição é prova disso. Portanto, a Eucaristia é um milagre que acontece ali, onde ele se manifesta novamente, a sua humanidade e a sua divindade, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isto que os católicos adoram. E a devoção a Nossa Senhora, esse culto de hiperdulia a ela, só tem a nos engrandecer, pois ela, como eu mencionei, foi a melhor aluna da sala, que soube fazer como ninguém esta obra de compaixão e de corredenção. Nós somos chamados não a ser corredentores, mas corredentores das nossas pessoas ao nosso lado, da região onde nós moramos, dos ambientes em que frequentamos, nos trabalhos em que executamos, nas paróquias que frequentamos. As pessoas à nossa volta vão olhar para a nossa atitude. E não é meu mérito, é por copiar Nossa Senhora, que teve o maior ato de cuidado, de veneração, de adoração, perdão, e, e de cuidado com Cristo. Nesta foto fica evidente a atitude que todo católico tem que ter ao receber a Santa Comunhão. É com este amor, é com esta união de vontades, é com esta obra de redenção que nós temos que nos unir. Que Nossa Senhora conduza a todos a profundos estudos, pois, como eu disse, ela é a melhor aluna da sala. E é por meio dela que nós vamos tirar a nota alta na prova final, que é a morte, para chegarmos à vida eterna e poder alegrarmos de poder abraçá-la e agradecer a toda a intervenção que ela fez por nós. Eu peço à Virgem Santíssima que interceda por todos que assistiram a esses vídeos e que divulguem, não os vídeos, mas façam da sua vida uma obra de redenção, explicando a grandiosidade de Maria e do Santo Terço. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Corredentora, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.